Bom dia, amados, a paz do Senhor. Bom dia, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma classe de escola dominical, né? E um tempo especial para batermos um papo sobre Jesus Cristo. Quem é essa pessoa tão admirada, tão falada e que mudou a história do mundo? Quem é Jesus Cristo? De acordo com o que nós estamos estudando, nós estudamos Deus, Pai, estudamos a Trindade e agora estamos estudando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus que foi feito homem, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi feito homem, e isso diz lá em Gálatas 4:4, né? Que outros nomes Jesus Cristo tem, né? Também é conhecido. Ele é conhecido pelo unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é conhecido pelo Filho do Homem, né? O evangelista Lucas, ele fala que Jesus é o Filho do Homem. O evangelista João, ele fala que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa, ele é o Senhor. Romanos também chama ele de Senhor, em Romanos 10:13. Ele é o Alfa e o Ômega. Lá em Apocalipse fala, ele é o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã, Apocalipse 2:28. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus também o chama de Emanuel, né? Por um acaso Jesus deixou de ser Deus quando ele se fez homem? Não, né? Sendo homem, ele não deixou de ser, pois dele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, e João 1, capítulo 1, do 1 ao 14, também fala, ele era a luz do mundo, ele era o Filho de Deus, ele era o Verbo que se fez carne e habitou de nós. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo? O que você pensa disso? Jesus verdadeiramente é Deus e homem ao mesmo tempo? O que você acha? Sim, né? As escrituras sagradas mostram como ele viveu, sentiu, sofreu como homem, e ele mesmo testificou a sua divindade, tomando para si os atributos e as prerrogativas divinas, né? Então, o próprio Jesus toma essas prerrogativas e esses atributos divinos na sua vida. Ele mesmo declara, eu sou, né? Uma palavra pouco falada por um judeu, né? E ele declara, eu sou. Vamos ver alguns trechos da palavra de Deus que falam sobre isso, né? João 8:14. Respondeu Jesus, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem e nem para onde eu vou. O verso 58. Respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mateus tem também alguns trechos lá em Mateus 10:8. Vou voltar um pouquinho aqui. Mateus 10:8.
baterista tá poderoso, hein? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. 18:20. Um pouquinho para frente aqui, meus amados. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E Marcos, né, o evangelista Marcos, ele também fala no verso 28 do capítulo 2, ele fala assim, ó: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, falando de Jesus Cristo, né, o mistério da encarnação. Qual que é o mistério da encarnação? É o fato de Deus tornar-se plenamente homem, sem deixar de ser perfeitamente Deus. Estava ao mesmo tempo na terra e no céu. Quantas naturezas há em Jesus Cristo? 2. A natureza divina, né? Colossenses 2:9, se você quiser. Vamos abrir alguns trechos da palavra de Deus, que é importante para nós entendermos isso, né? Colossenses 2:9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. E Gálatas 4:4. Olha o que fala aqui, a Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana. Quantas pessoas há em Jesus Cristo? São duas naturezas, né, constituindo uma única pessoa, a divina. Uma única pessoa. Divina. E qual que é o propósito? Por que Jesus veio a essa terra? Jesus veio a essa terra para nos redimir. O propósito é a redenção do homem. A redenção do homem. Qual que é o propósito de Jesus tornar-se homem? Esse Filho de Deus se tornar homem. Para nos revelar o Pai. João, capítulo 1, verso 9, fala para nos revelar o Pai. Mateus, capítulo 7, também fala isso. E para nos salvar, remindo-nos do pecado. Revelar o Pai, nos salvar e nos remir do pecado. O que é essa redenção? É um ato de Deus pelo qual o homem é salvo do pecado e das suas penalidades. Ela inclui perdão, livramento da pena do pecado, justificação, santificação, vida eterna mediante a obediência ao sacrifício de Cristo. Por essa razão, nós o chamamos de Redentor. Então ele nos perdoa, nos livra do pecado, nos justifica, nos faz justo, nos santifica e, através do seu sacrifício, nos salva. O que fez Jesus para nos remir, nos salvar? Primeira coisa, ele se fez homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Ele se fez homem. Segunda coisa, precisava viver sem pecado. Ele viveu sem pecado. Viveu sem pecado. Terceira coisa, ele se fez homem, viveu sem pecado, ele sofreu. Sofreu a nossa condenação. Sofreu pelo nosso pecado. Morreu e ressuscitou. Ascendeu ao céu.
vive à direita de Deus, intercede por nós. Se fez homem, viveu sem pecado, sofreu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, vive à direita do Pai, intercede por nós. Jesus morreu como Deus, morreu como homem. Jesus morreu enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus morreu enquanto homem, porque Deus é imortal. 1 Timóteo 1,17. Vamos ver esse trecho da palavra de Deus. 1 Timóteo 1,17. Olha o que diz lá. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Olha o que fala o verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. O que fizeram com o corpo de Jesus após a sua morte? O processo foi o mesmo, comum a todos os homens, né? Seu corpo foi colocado em um sepulcro, cavado numa rocha, onde ficou aguardando a ressurreição ao terceiro dia. O que fez Jesus após a ressurreição? Está lá no final, né? Na palavra de Deus. Durante 40 dias manifestou-se várias vezes aos discípulos, aos quais falava as coisas do reino de Deus. E em seguida reuniu no Monte das Oliveiras, onde determinou que aguardassem em Jerusalém até o batismo do Espírito Santo. À vista de todos, ele ascendeu aos céus. Onde está Jesus? Nós já falamos isso, à destra de Deus. E por que razão eu devo crer em Jesus? Né? A ressurreição é essencial para a fé do cristão. Várias razões pelas quais as pessoas estudam a ressurreição e creem que ela é verdadeira. Ela foi predita, né? Primeiro, Jesus anunciou a sua morte e ressurreição, e ela aconteceu exatamente como ele previu, né? Lá pode ver lá em Lucas 18, de 31 a 33, se quiser podemos ler. Lucas 18, de 31 a 33, olha que coisa interessante. Isso são coisas que a gente precisa saber e ter, né, na nossa mente, porque pessoas perguntam, como assim? Como assim? Uma pessoa morreu por você há tantos anos atrás? Como assim? Uma pessoa ressuscitou? Como assim? Lucas 18, de 31. Aí, ó. Outra vez Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Tomando consigo os 12, Jesus disse: Eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirarão a sua vida. Ao terceiro dia ele ressuscitará. Eles, porém, nada compreendiam a respeito dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, muitas vezes, pessoas estavam do lado dele, mas não entendiam muito
Ele está falando. E muitas vezes é difícil para algumas pessoas entender quando nós falamos da revelação de Deus. E Jesus estava falando de uma revelação. Não é ler futuro, saber futuro. Não, é uma revelação de Deus. Deus está anunciando o que vai acontecer. E muitas vezes nós ouvimos profetas e não acreditamos. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não acreditamos. Muitas vezes nós vamos lá em Apocalipse e não acreditamos no que vai acontecer. Mas a palavra já tem falado. E Deus fala através da sua palavra. Ele falou através do seu filho. Como diz lá em Hebreus 1, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala Jesus. Hoje. Então a sua morte e ressurreição foi predita. O túmulo estava vazio, a ressurreição é a única explicação plausível para um túmulo vazio. Uma leitura cuidadosa da história bíblica, dos historiadores, que falam desse período, onde eles colocaram o corpo, estava rigorosamente guardado por soldados, selado por uma enorme rocha. Se, como alguns já disseram, Jesus não estivesse morto, mas somente desmaiado, os guardas e a pedra teriam impedido a sua fuga. Qualquer tentativa de resgate por parte de seus seguidores, os inimigos de Jesus não teriam tirado o corpo do túmulo, já que o desaparecimento do seu corpo, do seu túmulo, né, só ajudaria a encorajar a crença na ressurreição. Então, um encontro pessoal também. A ressurreição é a única explicação para as aspirações de Jesus aos seus discípulos. Após a ressurreição, Jesus apareceu pelo menos 10 vezes àqueles que haviam conhecido, e outras 500 pessoas de uma vez. O Senhor provou que essas aparições não eram alucinações. Ele comeu, falou com eles, eles o tocaram. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, disse assim: de todos os sistemas de moralidade, antigo e moderno, o qual tenho tido a possibilidade de observar, nenhum me parece tão puro quanto Jesus. Nenhum me parece tão puro quanto Jesus. Precisamos crer na morte, crer na ressurreição, crer em Jesus, crer na igreja. A ressurreição é a única explicação razoável para o nascimento da igreja cristã. A igreja é de longe a maior instituição que existe ou tem existido na história do mundo. Mais da metade do primeiro sermão pregado tinha a ver com a ressurreição, lá em Atos 2. A igreja primitiva sabia que esta era a base da sua mensagem. Os inimigos de Jesus e seus seguidores poderiam tê-los impedido a qualquer tempo, simplesmente apresentando o corpo de Jesus. Mas não tinham. Ele ressuscitou. Outra coisa, a ressurreição é a única explicação lógica para vidas transformadas dos discípulos. Alguns discípulos, após a sua morte, já estavam meio desacreditados. Eles abandonaram antes de sua ressurreição. Depois da sua morte, estavam desencorajados. Eles mesmos não acreditavam nas palavras de ressurreição. No entanto, após a ressurreição, a experiência deles no Pentecoste, né, eles foram transformados grandiosamente. Eles viraram o mundo de pernas para o ar. Muitos perderam a vida por sua fé. Outros foram perseguidos terrivelmente. A sua atitude corajosa
não tem sentido a parte de suas convicções de Jesus. Jesus realmente ressuscitou. E de fato, valia a pena morrer por ele. Valia a pena morrer por ele. Cliff Richard falou assim: com 40 anos de trabalho intelectual no mundo universitário, ainda não encontrei uma pessoa honestamente que já tenha considerado as evidências irrefutáveis que provam a divindade e a ressurreição de Jesus de Nazaré, que não tenha admitido que ele é o Filho de Deus, o Messias. Enquanto alguns não acreditam, eles, pelo menos, são homens honestos ao confessar: não dediquei tempo à leitura da Bíblia ou considerar os fatos históricos a respeito de Jesus. Quando eu li a minha Bíblia, reconheci o que ela diz é que Jesus é o único caminho para Deus. Por isso acredito que no momento em que usei o meu conhecimento de Jesus e o tornei pessoalmente alguém para fazer parte da minha história, da minha vida, isso me abriu a porta para a vida, sabe? Jesus é um Senhor vivo, não é um Senhor morto. Jesus é aquele que ressuscitou e vive. Por causa da ressurreição de Jesus, os seus verdadeiros seguidores não estão meramente com um código de ética de um fundador morto. Pelo contrário, possuem uma relação vital e pessoal com o Senhor vivo, Jesus Cristo, que abençoa e enriquece as suas vidas. Através dos séculos, multidões têm reconhecido a excelência de Jesus Cristo, incluindo muitos que têm influenciado grande parte do mundo. Sabe? Então isso é importante. Existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, o qual somente Jesus Cristo pode preencher. Essas são as palavras do físico e filósofo francês Blaise Pascal. Em todo coração há um vazio do tamanho de Deus. Somente Jesus pode preencher esse vazio. Deus te abençoe. Creia em Jesus. Espero que essa palavra tenha abençoado poderosamente a sua vida. Fique com Deus.